começar ouvindo a tua palavra, ouvindo o teu santo nome. Então é no nome de Jesus. Quero te louvar pela vida de todos os irmãos que estão aqui, trabalhando nos aparelhos, nos equipamentos. Quero te louvar pela vida do teu servo que já está aqui, que irá ministrar a tua santa e gloriosa palavra. Quero te bendizer, Senhor, te render graças por tudo. Orar ao Senhor em nome de Jesus e pelos méritos dele na cruz do Calvário, nós queremos te agradecer, Senhor. Crendo que tudo irá passar. E o que nos conforta é que no meio da tempestade, tu estás no barco. Tu estás no barco. E tu estando no barco, Senhor, no final haverá bonança. É no teu nome que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Salmo 140. Acompanhe comigo você em casa. Diz assim as Sagradas Escrituras: livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Afia a língua como a de serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Protege-me dos violentos que pretendem fazer-me tropeçar. Homens arrogantes preparam armadilhas contra mim. Perversos estenderam as suas redes. No meu caminho armaram ciladas contra mim. Eu declaro ao Senhor: tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, a minha súplica. Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Não atendas os desejos dos ímpios, Senhor. Não permitas que os planos deles tenham sucesso, para que não se orgulhem. Recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade dos seus lábios proferirem. Caiam brasas sobre eles e sejam lançados ao fogo, em covas das quais jamais possam sair. Que os difamadores não se estabeleçam na terra, e a desgraça persiga os violentos até a morte. Sei que o Senhor defenderá a causa dos necessitados e fará justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Esta é a palavra do Senhor, e nós queremos bendizer a Ele. Neste momento, nós iremos render louvores ao Deus Altíssimo. Nesse momento, você aí sentado em sua casa, você que está nos ouvindo, nos assistindo, faça esse momento de adoração. Louve ao Senhor. Entenda que, mesmo aí você sentadinho, Ele está ao seu lado e quer ouvir louvores e adoração a Ele, pois a Bíblia nos diz que somente Ele é digno de todo louvor. Então, nós iremos chamar os irmãos agora que irão entoar louvor a esse Deus Santo, a esse Deus que é glorioso e benigno. Amém? Adore ao Senhor em nome de Jesus. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Obrigado, Pai, porque estamos aqui, porque estamos em Tua casa. Obrigado, Senhor, porque estamos em Tua presença. Não há prazer maior, Senhor, não há alegria, benefício, nada que possa superar, Pai, a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Nada que possa superar a Tua graça, Deus. Quando o Senhor se abaixa para ouvir a nossa voz, o nosso clamor, a nossa oração, quando o Senhor vem, Pai, até nós para habitar conosco, Deus. Te agradeço, Pai, por isso. É o que temos de mais precioso, é o Senhor, meu Deus. Fora o Senhor não há mais nada, Pai. Nada mais importa, nada mais interessa, nada mais é importante. Porque é a Tua presença que nos sustém, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nos ajuda a Te louvar com o melhor que nós possamos fazer aqui e os que estão em casa, Deus. Ajuda o Teu povo, tem misericórdia dele. Em nome de Jesus.
meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Diga consolo. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O Senhor está no controle de tudo. Cante, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Girei. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Nesse momento vamos orar pelo irmão Daniel, que vai trazer o estudo de hoje pela manhã. Queria pedir que ele já viesse aqui para frente. Nós vamos orar por ele, ele vai se encaminhar para cá. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar pelo servo do Senhor, para que Deus o abençoe e que abra o nosso coração para que possamos entender aquilo que Ele tem para falar conosco. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de levantarmos a nossa voz e adorarmos ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque em meio a tantas lutas e dificuldades, nós podemos, mesmo assim, louvarmos o Teu nome. Nesse momento, te entrego, Senhor, a vida do Teu servo, Daniel. Toma ele em Tuas mãos, que aquilo que ele estudou, que ele meditou, ó Pai, que ele se debruçou a aprender, que ele possa passar nesse momento com êxito para nossos corações, através do Teu Espírito Santo. E que Teu Espírito Santo, ó Pai, abra o nosso entendimento, para que possamos entender as Tuas palavras para nós. Ó Pai, em nome de Jesus, que prestemos atenção e que tenhamos, ó Pai, temor e tremor diante da Tua palavra. Em nome de Jesus, fica conosco, nos guarda, nos livra de todo mal. Amém. Eu saúdo todos aqueles que nos acompanham com a paz do Senhor. Desejo que Deus nos dê uma manhã abençoada em sua presença. E convido todos a abrirem a Bíblia no texto de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, nós vamos estar meditando do versículo 21 ao versículo 28. Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom,
E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Esta é a palavra do Senhor. Se nós formos apresentar a ideia central desse texto, nós podemos utilizar uma das frases do poema Deus se move de forma maravilhosa, do autor inglês William Cowper. Em certa altura do poema, o autor diz: por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Essa é a ideia central desse texto. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Quando nós nos deparamos com essa face carrancuda da providência, nós somos tentados a duvidar da bondade, do cuidado, do amor do Senhor. Como os discípulos que estavam no barco, quando Cristo dormia e os discípulos enfrentavam a fúria das águas. Os discípulos foram a Cristo e perguntaram: o Senhor não se importa que pereçamos? O Senhor não se importa que nós morramos? Eles não desacreditaram ali do poder do Senhor sobre as águas, do poder do Senhor sobre os ventos, da autoridade do Senhor. Não. Eles duvidaram do cuidado, da bondade, do amor de Deus por eles. Muitas das vezes, quando nós estamos diante dessa face carrancuda da providência, nós duvidamos da bondade, do cuidado e do amor do Senhor. Aqui no texto, nós temos o exemplo de uma mulher que, mesmo diante dessa face carrancuda, mesmo diante de uma dura providência, ela continuou crendo na bondade e no cuidado do nosso Deus. Ela continuou perseverantemente confiando no cuidado do Senhor, mesmo quando a face da providência era dura contra ela. Então, nós temos aqui um exemplo de como nós devemos nos portar diante dessa face carrancuda da providência que se nos apresenta. O puritano Richard Sibbes, em seu livro O Caniço Ferido, um livro que eu recomendo muitíssimo, ele ilustra essa história com um outro encontro presente no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, dentre as histórias que ele narra a história de um jovem chamado José. José, ele tinha muitos irmãos, e ele foi traído por esses irmãos, foi vendido como escravo ao Egito. Seus irmãos mentiram ao seu pai e sustentaram essa mentira, que ele estava morto, durante longos anos. Até que o tempo passou, Deus fez José prosperar, e de escravo, José se tornou um grande governador, uma pessoa muito poderosa. Chegaram dias de fome naquela terra. A fome era muito grande, então os irmãos de José desceram ao Egito para comprar comida. E quando eles se encontraram lá no Egito, José reconheceu a seus irmãos, mas os seus irmãos não reconheceram a ele. Os seus irmãos não identificaram José ali na figura do governador. E quando José viu aos seus irmãos, José falou a eles de uma forma extremamente dura, extremamente severa, acusando eles de serem espiões e mandando prendê-los. José falou aos seus irmãos com a face carrancuda, mas José não fez isso porque queria se vingar dos seus irmãos. José não fez isso porque queria matar os seus irmãos, porque queria dar o troco, porque queria vingança. Não. José apresentou essa face carrancuda aos seus irmãos
para no final de tudo demonstrar maior graça e bondade, para no final todos serem preservados em vida daquela grande fome que abatia sobre a terra. O texto de Gênesis diz que José, por vezes, se escondia dos seus irmãos para chorar, porque ele apresentava essa face carrancuda aos seus irmãos, mas por dentro o seu coração era amor, era misericórdia por eles. Veja, assim também Cristo se apresenta a essa mulher. Cristo fala a ela com a face de uma providência dura, com a face severa, porém, não para que ela fosse destruída, mas para demonstrar ao final maior graça e maior bondade. Por trás dessa face carrancuda, dura, severa, estava o seu coração misericordioso, arquitetando o melhor momento de demonstrar maior graça, maior bondade. O coração de Cristo. Aquela mulher não deixou de olhar para aquele coração, não deixou de acreditar na bondade, no amor e do cuidado daquele coração por ela. E mesmo diante de uma providência severa, dura, mesmo diante de seus sofrimentos, ela continuou crendo. Isso para nós é um grande exemplo. De modo, meus irmãos, que o objetivo desse sermão é que nós sejamos exortados a continuar crendo na bondade e no cuidado do Senhor. Que quando a face da providência se mostre dura a nós não usemos disso para desacreditar da bondade de Deus. Alguns elementos são importantes de nós colocarmos aqui nesse sermão, antes de nós entrarmos propriamente no texto. Se você está com sua Bíblia aberta, você pode encontrar no capítulo 11 uma afirmação de Cristo feita quando ele estava ali na Galileia. Ele censura as cidades que estavam vendo o seu testemunho. Ele diz no capítulo 11, pobre de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, veja bem, Mateus capítulo 11, versículo 21, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os milagres que foram feitos em vocês, há muito teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Então Cristo diz que em Tiro e Sidom, territórios pagãos, próximos ali a Galileia, ele encontraria arrependimento. Aqui nesse texto de Mateus 15, o encontro com a mulher cananita, ele se dá exatamente no território de Tiro e Sidom. Aqui Cristo está encontrando a fé e o arrependimento que disse que encontraria. O capítulo 15 de Mateus, ele também é apresentado em Marcos, no capítulo 7. Essa mesma história, a história da mulher cananita e de seu encontro com Cristo, também é apresentado em Mateus, capítulo 7. E tanto em Marcos, capítulo 7, tanto em Mateus 15, como em Marcos 7, esses capítulos abrem com um diálogo, um encontro de Jesus com fariseus vindos de Jerusalém. Cristo estava nas cidades ao redor do mar da Galileia e é enviado uma comitiva de Jerusalém para encontrar-se com Cristo. Se você ver no versículo 2 do capítulo 15, esses fariseus que estavam ali analisando Jesus e sua condução aos discípulos, como ele conduzia os seus discípulos, esses fariseus interrogam ao mestre. Versículo 2 do capítulo 15. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jerusalém estava no sul, o mar da Galileia fica no norte daquele território. E essa comitiva foi até Jesus, essa comitiva de fariseus enviados de Jerusalém, para o analisar, o investigar. E quando eles investigaram ao Senhor e aos seus discípulos, eles perceberam que os discípulos eles não lavavam as mãos antes de comer. Veja bem, preste bastante atenção. Os fariseus eles não estavam preocupados com a higiene dos discípulos. Os fariseus eles não estavam preocupados se os discípulos de Cristo estavam atentos à sua limpeza, se eles estavam lavando bem as mãos para não se contaminarem com micro-organismos, para se prevenirem do contágio de doenças. Não.
Lavar as mãos para um judeu aqui era uma atitude puramente, estritamente cerimonial. Era uma atitude estritamente religiosa. Era um ritual de purificação espiritual que acontecia antes de comer. Esses rituais, eles não foram prescritos pela palavra do Senhor. Eram apenas tradições de homens. E Cristo vai censurar essa prática de lavar as mãos antes de comer, enquanto uma purificação cerimonial, religiosa. Porque isso revela apenas uma preferência por aquilo que é de tradição de homens, por aquilo que foi acrescentado à Escritura, do que a própria Escritura. Eu fico muito feliz, porque até agora ninguém teve a bendita ideia de dizer que é pecado o crente lavar as mãos antes de comer, interpretando mal esse texto. Veja bem, nesse momento, o que nós mais precisamos ter é cuidado com nossa higiene e lavar bem as mãos antes de comer. O que Cristo censura aqui é a prática cerimonial, religiosa de se fazer isso, porque essa prática revela uma preferência por tradições de homens em detrimento, em lugar daquilo que foi prescrito, exigido pela Escritura. E Cristo censura os fariseus e censura eles publicamente. Normalmente, nós encontramos Cristo se recolhendo da multidão. Normalmente, nós encontramos Cristo se isolando da multidão. Aqui ele convoca a multidão, convoca aquela multidão que o seguia, e, aos olhos de todos, publicamente, ele censura essa prática dos fariseus. Por quê? Não é aquilo que entra que contamina o homem. Não é aquilo que entra em sua boca que o contamina espiritualmente, mas aquilo que sai dela. Aquilo que sai da boca do homem o contamina. E Jesus publicamente expôs isso. Isso deixou os fariseus revoltados contra Cristo, já que era uma prática recorrente dos fariseus que Cristo censurou publicamente. Então, Cristo ele se recolhe em uma casa, diz Marcos, no seu capítulo 7, e os discípulos interrogam a ele: o Senhor está ciente de que essa sua fala deixou os fariseus indignados? O Senhor está ciente que essa sua fala deixou os fariseus revoltados? E Cristo diz algo muito importante para nós entendermos o encontro com a mulher cananita. Ele diz: toda a planta não plantada pelo meu Pai será arraigada. Deixai-os, deixem os fariseus de lado. Eles são guias cegos. São cegos guiando a outros cegos. Cedo eles cairão em um buraco. Então Cristo aqui apresenta a planta não plantada, não semeada pelo Pai, a erva daninha que não tem raízes nas pessoas dos fariseus. Apresenta guias cegos. E agora, no encontro com a mulher cananita, ele vai mostrar para os seus discípulos o extremo oposto disso. Se os fariseus eram ervas daninhas, plantas não semeadas, que não permaneceriam, essa mulher, a mulher cananita, ela era uma planta plantada pelo Pai. Ela tinha raízes fortes, raízes firmes, raízes profundas. E se os fariseus seriam arrancados, ela não. Mesmo diante dos mais severos testes, as suas raízes eram firmes e profundas. As suas raízes eram fortes. E mesmo diante dos mais severos testes, ela permanece. Porque essa é uma planta plantada pelo Pai. Essa planta permanece. Os fariseus eram homens cegos guiando a outros cegos. Essa mulher, ela era guiada não por um cego, mas ela era guiada por uma visão exaltada e gloriosa de Cristo. Pois bem, esse é o pano de fundo que nós encontramos esse texto. Aqui, no encontro com a mulher cananita, Cristo preparou o cenário para mostrar o arrependimento que ele disse que encontraria em Tiro e Sidom, e também para mostrar essa planta cultivada pelo Pai, para mostrar essa mulher guiada, não por guias cegos, mas guiada, conduzida por uma visão exaltada, gloriosa de Cristo, seu poder, sua bondade e sua misericórdia. Vamos ao encontro. Vamos ao encontro.
a partir do versículo 21, nós temos detalhado, aqui no capítulo 15, esse encontro de Cristo com ela. O texto diz: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Cristo estava na Galileia e sobe ao norte para as terras de Tiro e Sidom. E aqui alguns detalhes são importantes de nós refletirmos. O texto de Mateus, ele foi escrito para um público que tinha conhecimento do Antigo Testamento. O texto de Mateus foi escrito para pessoas que eram familiarizadas com o Antigo Testamento. E para pessoas familiarizadas com o Antigo Testamento, a presença do Filho de Jesus em Tiro, traz alguns ecos muito importantes. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Reis, no seu capítulo 5, vai apresentar um rei de Tiro que amava a Davi. Um rei de Tiro que ajudou Salomão na construção do templo, que enviou materiais, ferramentas, trabalhadores até Jerusalém. O nome desse rei era Hirão. Hirão era um rei de Tiro que amava a Davi. Hirão era um rei de Tiro que serviu ao filho de Davi na construção do templo, enviando trabalhadores, enviando materiais, enviando equipamentos para a construção do templo. Então, por conta dessa familiaridade entre Hirão, entre Davi, entre Salomão, filho de Davi, rei em seu lugar, não é difícil de imaginar que na terra de Tiro houvesse uma grande estima por Davi e por seu filho, e até mesmo certa esperança messiânica naquela terra. Porque a chegada do Messias, ela é associada à chegada do rei que vem da linhagem de Davi. Em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 13, Deus faz uma promessa a Davi, dizendo a ele que não faltaria descendente que se assentasse sobre o seu trono. Isto é, vem um descendente da linhagem, do sangue de Davi, que ele vai se assentar sobre o trono e vai reinar para todo o sempre. Então, a chegada de um Messias é associada na Escritura à chegada desse filho de Davi. A chegada do Messias é a chegada do filho de Davi. Então, naquela terra de Tiro, provavelmente havia essa esperança messiânica. Provavelmente havia essa autoestima por Davi e a esperança da chegada do Messias através dele. Mas perceba que o conhecimento que essa mulher tinha sobre a promessa do Messias era comparativamente menor ao conhecimento que os fariseus tinham. Os fariseus, eles eram criados em berço judeu, conhecendo a lei do Senhor, conhecendo o Antigo Testamento. Essa mulher, ela vinha de um berço pagão, Marcos diz que era grega, cirofenícia de nação, e teve comparativamente um contato muito menor com essa promessa, mas suficiente para encontrar em Cristo o descendente de Davi. O descendente de Davi que não é um simples homem, é muito mais do que isso. Então, veja, meus irmãos, que nós somos guiados muito mais pelo que nós amamos do que por aquilo que nós sabemos. O que ela conhecia da chegada do Messias era comparativamente menor àquilo que os fariseus sabiam, mas foi suficiente para encontrar em Cristo esse descendente de Davi prometido. Vamos mergulhar um pouco mais, vamos refletir um pouco mais sobre como se deu esse encontro. Bem, a imagem comum que existe sobre esse encontro é que Cristo estava andando com seus discípulos em algum caminho aberto, em um local aberto, espaçoso, em algum campo, em alguma estrada. Então, meio que por atrás dos discípulos, essa mulher surge gritando desesperada. Então, ela tem que passar pelos discípulos para chegar até Cristo. Essa é a ideia comum. Porém, essa ideia está errada. O encontro não foi assim. Em primeiro lugar, lembre-se, Cristo estava se ocultando da multidão. Cristo convoca a multidão para censurar os fariseus. E o texto de Marcos ele diz que entrou em uma casa
para se isolar dessa multidão. Quando Cristo vai para Tiro e Sidom, ele permanece querendo ficar isolado. E o texto de Marcos, ele detalha muito bem no seu capítulo 7, que Cristo entrou em uma casa quando essa mulher o encontrou. Então, o cenário que nós temos aqui não é um local aberto, espaçoso, amplo, não. O cenário que nós temos aqui é um cenário fechado. Esse texto ele acontece dentro de uma casa. Esse é um detalhe que Marcos, no capítulo 7, nos traz. Outro detalhe muito importante para corrigir esse entendimento de como foi esse encontro, foi que a mulher, diz o texto de Marcos, ouvindo falar de Jesus, veio até essa casa e se ajoelhou aos seus pés. Então, ela entra nessa casa, ela encontra Jesus, se ajoelha aos seus pés e pede por sua filha. Esses detalhes estão registrados em Marcos capítulo 7, versículos 24 a 25. Então, quando ela clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ela está fazendo isso aos pés de Jesus. Ela não passa pelos discípulos para poder encontrar-se com Cristo. Ela chega, se ajoelha aos pés de Jesus nessa casa, pede por sua filha que estava terrivelmente endemoniada. Aí então, os discípulos se aproximam, conforme narrado no versículo 23. Então, esse foi o cenário correto, essa é a imagem correta que nós devemos ter desse encontro. Ela vem até Cristo, se ajoelha aos seus pés nessa casa e clama por sua filha que estava terrivelmente endemoniada. Nós temos aqui uma mãe que havia sofrido bastante com essa filha que estava possessa por um espírito imundo. Esse foi o encontro, esse foi o pedido. Vamos ver agora quais foram os desdobramentos desse pedido. Está registrado a partir do versículo 23. Qual diz? Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Veja bem, essa mãe que estava sofrendo, essa mãe que estava angustiada, ela encontra Jesus, ela se lança aos seus pés em atitude de adoração. Ela clama por sua filha que estava endemoniada. E Jesus não lhe responde nada. Jesus não lhe fala absolutamente nada. Como nós vamos entender a bondade de Cristo? Como nós vamos entender a compaixão de Cristo, o amor de Cristo, aqui nesse silêncio? No capítulo 15, no versículo 32, ainda nesse mesmo capítulo, no versículo 32, o texto diz: e chamando Jesus e os seus discípulos, disse: tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. Então Cristo se compadeceu dessa multidão, depois do encontro com a mulher cananita, que ele encontrou essa multidão, ele se compadeceu por ela, depois de curar os doentes que ali estavam. Como ele não se compadeceria dessa mãe? Mas lembre-se do exemplo de José. Ele apresenta a cara da providência muito dura contra essa mulher. Apresenta o seu silêncio, mas por trás disso temos o seu coração misericordioso, bondoso, arquitetando o melhor momento de revelar ainda maior graça e bondade. E aqui também, meus irmãos, nós vemos o quanto é importante para a vida cristã a paciência e a perseverança. A paciência e a perseverança são fundamentais para o nosso amadurecimento. E onde nós exercitaríamos paciência e perseverança se Cristo nos desse todas as respostas que nós queremos no tempo que nós queremos? Cristo aqui, ele se cala, mas não porque não se compadece. Sim, ele se compadeceu, ele amou e está por trás desse silêncio, arquitetando o melhor momento de demonstrar graça e bondade. Fato é que os seus discípulos se aproximam depois do pedido que essa mulher fez e dizem. E os seus discípulos, aproximando-se, vejam bem, a mulher se aproxima, pede, e então os discípulos chegam. Aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, porque vem clamando
atrás de nós. Esses discípulos foram extremamente insensíveis com essa mulher. Extremamente insensíveis com a dor dessa mãe. Faz lembrar a atitude dele para com os fariseus. Quando Cristo censurou os fariseus, eles chegaram a Jesus depois e disseram: o Senhor sabe que isso deixou eles indignados? Eles foram sensíveis aos fariseus, mas foram insensíveis a essa mãe. Isso mostra o quanto a igreja julga mal quando julga pela aparência. Talvez os discípulos, vendo aquela imponente comitiva que chegava de Jerusalém, não quisessem os desagradar. E então, após Cristo censurar, os discípulos falam a Cristo sensíveis aos fariseus. Mas, diante dessa mãe, plantada pelo Pai, eles são totalmente insensíveis. Isso mostra o quanto nós julgamos mal quando nós julgamos pela aparência. Porque os discípulos queriam que Cristo a despedisse, a mandasse embora. Lembre-se, Cristo estava em uma casa querendo se ocultar, querendo se isolar da multidão. Com certeza seria muito mais difícil se ocultar com alguém gritando. Os discípulos disseram: essa mulher está fazendo um escândalo aqui. Como que a gente vai se ocultar com ela gritando? Manda ela embora, despede-a. Então, o seu pedido não é motivado, os pedidos dos discípulos não é motivado pelo cuidado a essa mãe. Pelo contrário, é motivado por esse desejo de ficarem isolados e querendo que Cristo despedisse ela. O texto segue. Nós entramos no versículo 24. Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é a primeira vez que Cristo usa essa imagem de ovelhas perdidas. Quando ele chamou os 12 para anunciar o reino, em Mateus capítulo 10, salvo engano, ele diz: não entrem em nenhum lugar, senão vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Cristo está usando essa imagem para falar explicitamente e exclusivamente do povo judeu. Essa afirmação de Cristo, ela tem que ser entendida no todo da Escritura, no seu contexto maior, no seu contexto canônico. E a Escritura manifesta que a mensagem do Evangelho, a obra de Cristo, é primeiro ao judeu e também ao grego. Então, de fato, Israel tem prioridade, mas isso não significa que tenha exclusividade. O Evangelho é primeiro ao judeu e também ao grego, Romanos 1:16. Então, Israel tinha prioridade, mas não tinha exclusividade. Em outras palavras, o que Cristo está dizendo a essa mulher é: você não tem o direito, eu não tenho a obrigação de lhe ajudar agora. Você não tem o direito, eu não tenho a obrigação de o ajudar, de ajudar você agora. Veja que ela entendeu muito rapidamente o que significava. Os discípulos eram muito lentos para entender. Frequentemente, Cristo falava algo e tinha que repetir várias vezes até que os discípulos entendessem. Mas essa mulher, veja que Cristo utiliza uma imagem a ela, de ovelhas perdidas, e ela automaticamente entende o que Cristo está dizendo. Você não tem o direito e eu não tenho a obrigação de socorrê-la agora. Os discípulos eram muito lentos. Essa mulher foi extremamente rápida para entender. Plantada pelo Pai. Ela era muito mais rápida do que os discípulos. Fato é que, quando Jesus censura a prática de lavar as mãos como um ritual cerimonial de purificação espiritual, Jesus está mostrando que não é o que entra que contamina, mas aquilo que sai da boca do homem. E os discípulos foram perguntar a Cristo o que significava isso. Cristo considerou puros todos os alimentos. Disse isso explicitamente, mesmo assim os discípulos foram lentos para entender. E ainda hoje nós temos discípulos
lentos para entender isso. Posso comer isso? Não posso. Aquilo pode comer? Aquilo não pode. Mesmo Cristo já havendo dito e repetido, os discípulos foram lentos para entender. Mas essa mulher era ágil. O texto segue, no versículo 26. Então, 25, perdão. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Diante de mais um teste desse, Cristo exigindo que ela demonstrasse perseverança. Ela demonstra perseverança. Era planta plantada pelo Pai, suas raízes eram fortes. Mesmo diante dos mais severos testes, ela permanecia, suas raízes eram profundas. E ela se lança aos pés de Cristo em atitude de adoração. E aos pés de Cristo, ela clama mais uma vez: Senhor, socorre-me. Jesus então responde. Uma das suas falas mais intrigantes, uma das suas falas mais provocativas. Em Marcos, essa frase é registrada com maiores detalhes. Em Marcos, ela é colocada em seu capítulo 7 como: deixai que primeiro os filhos comam. Por quê? Não é bom tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Deixai que primeiro os filhos comam. Marcos 7, 27. Porque não é bom tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Cristo, mais uma vez, coloca a preeminência dos judeus diante daquela mulher. Mas fato é que essa mulher tinha urgência. Ela tinha urgência, sua filha estava terrivelmente endemoniada. Mas Cristo havia colocado para ela essa preeminência dos judeus. Em outras palavras, dizendo para ela que você não tem direito, fazendo ela assim exercitar a sua fé, exercitar a paciência e a perseverança. Então, por um lado, Cristo diz a ela: não tem direito, você não tem direito. Mas, por outro, Cristo está falando com uma mãe. E uma coisa que uma mãe mais faz é dar de comer a criancinhas. E as mães sabem que depois que dão de comer aos seus filhinhos, a primeira coisa que tem que fazer é limpar eles e o seu redor. Porque criancinhas, quando comem, fazem bagunça. Criancinhas, quando comem, sujam tudo ao seu redor. Por um lado, Cristo diz a ela: você não tem direito. Mas, por outro, Cristo levanta a bola para ela. Cristo coloca ela na cara do gol. Ela era uma mãe. Ela sabia que criancinhas sujavam a casa quando comiam e que migalhas sobravam disso. Veja, lembre-se, por trás de uma providência carrancuda existe a face sorridente de Cristo, o coração amoroso de Cristo. E aqui nessas palavras nós podemos ver essas duas coisas. Essa providência carrancuda, você não tem o direito. E por outro lado, esse sorriso escondido, Cristo levantando a bola para ela, Cristo colocando ela na cara do gol para fazer essa linda afirmação que ela vai fazer no versículo seguinte. Cristo fazendo ela exercitar a paciência e a perseverança. Lembre-se, Cristo apresenta a cara da providência como um rosto muito duro e severo, mas por trás ele arquiteta, ele modela o momento para que no final seja revelada ainda maior graça e bondade. Então, essa mãe interage no versículo 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela está reconhecendo: eu não tenho nenhum direito que o Senhor me ajude. Eu não tenho nenhum direito que o Senhor me socorra. Eu não tenho nenhum direito que o Senhor faça nada por mim. Mas essas migalhas bastam. As migalhas são suficientes. Em outras palavras, ela está dizendo que expulsar esse demônio para Cristo seria uma coisa tão insignificante, tão pouca para quem é Jesus, que não ia tomar nada dos filhos. Jesus era tão majestoso, tão glorioso, tão Senhor sobre todas as coisas, que expulsar o demônio seria absolutamente insignificante. Seria como uma migalha para ele. E ela está satisfeita com essa migalha. Então ela reconhece o seu estado de não ter nenhum direito frente a Cristo. Então ela reconhece o senhorio e a soberania de Cristo.
e reconhece que isso não ia tirar nada dos filhos, porque para Cristo seria algo extremamente pequeno. Expulsar um demônio seria como uma migalha. Então veja, essa mãe aqui, ela pedia por outra pessoa, pedia por sua filha, pedia por aquela criança ou aquela jovem que ela amava. O texto não detalha a idade, mas não é difícil de imaginar que quando ela fala que criancinhas fazem bagunça, ela está aqui lembrando-se da sua filha, da sua infância, se ela fosse criança, da bagunça que ela fazia. Veja, Cristo está falando com uma mãe e coloca ela para dialogar com a mesma imagem que Jesus havia colocado, a alimentação de crianças. Cristo coloca uma imagem. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela interage com Jesus na própria imagem que Jesus a colocou, que Jesus a apresentou. Criancinhas fazem bagunça, Senhor. E as migalhas que sobram, para mim, são suficientes. Esse episódio ele é muito parecido com o encontro do centurião com Cristo, narrado em Lucas 7. O centurião enviou uma comitiva dizendo a Jesus: olhe, eu não sou digno de lhe receber. Manda somente uma palavra, não precisa muito. Era para outra pessoa, era para o servo do centurião, registrado em Lucas 7, e essa pessoa foi curada, e a fé do centurião foi elogiada. Assim também, essa mulher gentia, de um povo pagão, ela teve a sua fé em Cristo elogiada, porque permaneceu crendo, mesmo diante de uma face severa da providência. Aqui no versículo 28, Cristo descortina o seu sorriso escondido. Cristo descortina o seu coração misericordioso. Então ele diz, no versículo 28, ó mulher, grande é tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Cristo tinha aqui o que ele desejava encontrar. Cristo tinha um arrependimento que ele disse que encontraria. Cristo tinha aqui, meus irmãos, o arrependimento que ele disse que encontraria, e tinha também essa planta plantada pelo Pai. Os fariseus, eles foram arrancados, saíram aos pés de Cristo, saíram de junto a Cristo, remoendo-se em rancor. Essa mulher, ela permaneceu firme, suas raízes eram profundas, mesmo diante dos mais severos testes. Permaneceu crendo, permaneceu exercitando a sua fé, permaneceu crendo na bondade do Senhor, permaneceu crendo no amor e no cuidado do Senhor. E aqui Cristo elogia a fé dessa mulher. Ela não era guiada por guias cegos, como os fariseus eram, mas pelo contrário, ela era guiada por uma visão exaltada e gloriosa de Cristo. Algumas lições para nós são muito importantes. Em primeiro lugar, os que negam a si mesmos, eles são satisfeitos com tudo o que recebem. Qual a primeira lição do discipulado cristão? Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Aqui nós temos o exemplo de uma mulher que negou a ela mesma. Cristo diz, você não tem direito, eu não tenho a obrigação de lhe ajudar agora. E ela reconhece, sim, não tenho nenhum direito. Ela anulou a ela mesma. Ela negou a ela mesma. Eu não tenho nenhum direito que o Senhor me socorra. O Senhor não deve nada a mim. Isso é negar a si mesmo. E essa mulher negou a ela mesma. E por negar a ela mesma, ela é satisfeita com qualquer coisa que Cristo lhe dê. Ela reconhece que ela não tem nada, de modo que aquilo que Cristo lhe dá, mesmo que sejam migalhas, são grandes coisas. Porque ela não tem nada. E para quem não tem nada, uma migalha já é algo. Uma migalha que seja já é importante. Então, qual o segredo de vivermos felizes, satisfeitos e contentes com aquilo que Cristo nos dá? Negar a nós mesmos. Porque quando nós negamos a nós mesmos, somos satisfeitos com qualquer coisa que venhamos a receber. Essa mulher negou a ela mesma. E pedia por migalhas, porque ela entendia que de si ela não tinha absolutamente nada.
Se as pessoas que negam a elas mesmas são sempre contentes, sempre satisfeitas, o inverso também é verdadeiro. As pessoas que não negam a si mesmas são sempre frustradas, insatisfeitas, rancorosas, murmuradoras, porque não negam a elas mesmas. Então, só veem a bondade de Cristo quando têm o que recebem. Só veem que Cristo é bom, só veem que Cristo é amoroso, quando Cristo, por graça e misericórdia, lhe dá o que elas querem. Então, as pessoas que não negam a si mesmas, elas são sempre rancorosas, elas são sempre insatisfeitas, porque nem sempre nós temos tudo o que nós queremos. Mas aqueles que negam a si mesmos, eles são satisfeitos e felizes com tudo o que recebem do Pai. E veem a bondade de Deus em cada uma dessas coisas. Então, quando a face da providência se mostra dura a nós, quando os dias são maus, o que é que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, negar a nós mesmos, para que vejamos por trás dessa dura providência a face amorosa do Senhor e estejamos satisfeitos com qualquer coisa que Ele nos dê. Em segundo lugar, sejamos amorosos, prestativos, sensíveis aos que sofrem. Os discípulos, eles foram sensíveis aos fariseus, mas eles foram insensíveis a essa mãe. Nós devemos ser sensíveis aos que sofrem. Nós devemos ser sensíveis àqueles que estão ao nosso redor. Nós devemos ser instrumentos da bondade, do amor e do cuidado do Senhor. Então, vamos a algo extremamente prático. Extremamente prático. Quando você estiver em um almoço da igreja, uma festa de aniversário, festa de casamento, qualquer confraternização, você vai estar lá com seus amigos. Você vai estar com as pessoas que você ama, que você gosta. E em lugar de você, em primeiro lugar, ir até os seus amigos e os abraçar, você, ao chegar ali, você vai procurar qual a pessoa que está mais sozinha. Qual aquele irmão da igreja que os outros não têm tanta amizade? Qual a pessoa da igreja que os outros não gostam tanto de ter por perto, de conversar, que sempre tem um problema, que sempre tem uma dificuldade para contar, que exige maior cuidado, exige maior atenção? Você vai procurar essa pessoa e vai ficar com ela. E vai conversar com ela, e vai ouvir a ela, e vai cuidar dela. Porque nós somos chamados para repetir, para copiar o exemplo de Cristo. Esses discípulos aqui, esses que estavam ao redor dessa mulher, foram insensíveis diante dessa afirmação de Cristo que não haveria pão para todos naquele momento. No capítulo anterior, Cristo fez a multiplicação dos pães. Então, pão não era problema para Jesus. Pão nunca foi problema para Jesus. E os discípulos sabiam disso. O capítulo 14 narra uma grande multiplicação de pães. E em lugar dos discípulos intervirem em favor dessa mulher, em lugar dos discípulos irem até essa mulher e clamarem em favor dela, eles simplesmente a ignoraram. Pão não era problema para Jesus. Isso aqui era apenas um exercício da fé dessa mulher que Cristo exigia. E os discípulos também estavam sendo testados e foram reprovados. Porque pão não era problema para Jesus, eles sabiam disso, mas foram insensíveis ao sofrimento dela. Então, que não sejamos assim. Que demonstremos a bondade, o cuidado, o amor do Senhor. Que sejamos esses instrumentos que levam com sensibilidade aos outros, sensibilidade aos que sofrem, o amor, a bondade e o cuidado de Cristo. Em terceiro, e não menos importante, a persistência, ela produz arrependimento. Nas histórias infantis, tem um personagem que é o gênio da lâmpada. Como que funciona o trabalho desse gênio nas histórias infantis? O sujeito acha uma lâmpada mágica, esfrega ela 3 vezes, e então aparece o gênio da lâmpada. A pessoa faz os pedidos a ele, e ele automaticamente realiza tudo. Deus não é o gênio da lâmpada. Deus não é controlado por ações humanas. Deus não é controlado por aquilo que nós fazemos.
Deus é Senhor sobre tudo. Deus é soberano sobre todas as coisas. E Deus, muitas das vezes, não nos responde no momento que queremos, porque Ele quer que exercitemos paciência e perseverança, virtudes tão importantes para o caráter cristão. Quando nós exercitamos paciência e perseverança, nós estamos ferindo o nosso coração e deixando ele derramar toda a justiça própria que nós escondemos. E através dessa perseverança e paciência, nós nos tornamos mais humildes, mais dependentes, o caráter cristão é fortalecido em nós. Então, vamos exercitar nossa paciência nesse momento. Momento em que nós não estamos podendo nos reunir como igreja. Vamos exercitar a nossa perseverança, continuar clamando ao Senhor nesses dias difíceis, onde a providência se mostra dura a nós. Vamos continuar crendo na bondade, no amor, no cuidado do Senhor por nós, porque Cristo ama a sua igreja e Cristo, mais do que ninguém, sabe o que ela precisa. Cristo cuida do seu povo, Cristo nunca abandona o seu povo. Deus nunca abandona o seu povo. Para encerrar, eu vou ler o poema que eu citei inicialmente. Deus se move de formas misteriosas para realizar suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Fundo em minas imensuráveis, de habilidade que nunca falha. Ele entesoura seus desígnios brilhantes e opera sua vontade soberana. Vós, santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdias e irromperão em bênção sobre as vossas cabeças. Não julgue ao Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. A incredulidade cega certamente errará, e esquadrinha sua obra em vão. Deus é o seu próprio intérprete, e ele o tornará claro. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus, nós louvamos ao Senhor pela vida de Daniel. Bendizemos ao Senhor, tenho certeza que você foi abençoado. Tenho certeza que Deus falou profundamente ao seu coração. Que texto glorioso, que texto lindo. E que maravilha a forma com que o Senhor se instrumentalizou do seu servo. Nós iremos orar e logo após dar alguns avisos, estamos encerrando mais uma EBD para a glória do nome de Jesus. Amém? Curva sua cabeça onde você está e nós iremos falar com o Senhor, agradecendo a Ele. Amém? Bondoso Deus, nós queremos te agradecer por mais uma EBD, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de poder proclamar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela forma linda com que o Senhor se instrumentalizou do Teu Filho. Obrigado, Senhor, porque nós pregamos, mas é o Senhor que abre o coração. Nós pregamos, mas é o Teu Espírito Santo quem convence. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por tudo. Dê-nos um domingo abençoado. Obrigado, Jesus. Fique conosco. Fortalece a fé dos Teus filhos que estão em casa. Fortalece a fé daqueles que estão longe, mas estão nos acompanhando através das redes sociais. Senhor, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer por essa equipe gloriosa que tem se disponibilizado para proclamar o Teu Evangelho, tem se esmerado com todo o prazer para estar aqui pregando a Tua palavra. Obrigado, Jesus. Como é bom estar aqui. Como é bom, Senhor, estar aqui. Tenho certeza que será glorioso o momento em que haveremos, em nome de Jesus, ver os irmãos adentrando aqui e glorificando o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Nós Te oramos em Teu nome
e pelos teus méritos na cruz do Calvário, nós te agradecemos. Meus amados irmãos, à noite, logo após as 18 horas, estaremos com o nosso culto. Nosso pastor presidente irá estar aqui às 16h30, 16h30, e nós estaremos aqui. Os irmãos já estão aqui prontos, e tenho certeza que será maravilhoso, glorioso, mesmo estando em casa, mas Deus tem falado ao seu coração, tem fortalecido a sua fé. E ore, clame ao Senhor. Saiba de uma coisa, que mesmo no barco, mesmo a tempestade vindo, Ele está no barco, mesmo dormindo, mas Ele está no controle de todas as coisas. Aos irmãos que estão acompanhando longe, em outras cidades, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua fé onde você estiver. Estamos orando por você. Que o Senhor te dê um domingo abençoado, e logo após, às 18h30, fique atento para adorarmos ao Senhor juntos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. E a minha vida, como é que estava?